Tudo bom, pessoal? Parei aqui perto do mercado, vou fazer as compras agora da semana. Quero conversar com vocês antes, porque hoje eu conversei com uma pessoa e me preocupou um pouco a forma com que ele colocou a situação. Eles estão nos Estados Unidos desde 2017. Em 2019, eles tentaram fazer uma renovação de um visto L1 que ele tinha, que o marido tinha. Essa renovação foi negada e eles decidiram ficar dentro dos Estados Unidos, mesmo assim, em overstay. Tá? Então, eles ficaram em overstay de 2019 em diante. Na verdade, o visto dele terminou em 2020, então ele ficou de 2020 até hoje em overstay. Ele conheceu uma pessoa X que sugeriu para ele fazer um processo de asilo. Esse processo de asilo foi negado e eu já venho cantando a bola para vocês há muito tempo, pelo menos 3 anos eu venho fazendo vídeo aqui falando para vocês: tomem cuidado com processos de asilo, porque vai dar problema. As pessoas estão colocando asilo para qualquer coisa porque eles acham que é simples e fácil de conseguir um documento, mas esse processo vai ser julgado e não existe, não é tão fácil quanto as pessoas estão vendendo isso, e muita gente acaba caindo nessa história e acaba tendo um problema muito grande depois, porque na hora que vem a negativa do asilo, imediatamente vem uma ordem de remoção para essa pessoa. E ele entrou em contato conosco, porque ele recebeu a negativa e aí a mesma pessoa que fez um processo de asilo para ele sugeriu que ele fizesse um processo de visto de estudante. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é o grande problema das pessoas que querem o baratinho, né? Ele pagou nesse processo de asilo $3.800, segundo ele falou, mais as taxas. Aí essa mesma pessoa, depois desses 4 anos aí de processo de asilo que ele ficou, cobrou mais 1.500 para fazer uma mudança de status para estudante. Pois é, mas você não tem um status, né? Você estar num processo de asilo não quer dizer que não está acumulando o tempo que você ficou em overstay desde a época lá do L1. E eu disse para ele que eu queria inclusive contar essa história aqui para vocês, porque a gente vê muitas pessoas dizendo: não, vamos fazer facinho aqui, é rapidinho ali. E a gente vê que não é dessa forma que a coisa acontece, né? Ou seja, ele gastou um dinheirão aí fazendo o tal do processo de asilo dele, gastou um outro dinheiro fazendo aí a tentativa de mudança de status para estudante, e óbvio que foi negado porque ele estava sem status. Ele disse que ele não sabia, que a pessoa disse que não, que quando ele estava com processo de asilo, ele estava garantido. Você está garantido enquanto o processo está andando, mas se você tem um overstay anterior, na hora que o processo é negado, você está cumulativo do overstay anterior até a decisão do asilo, né? Então ele acumulou aí pelo menos 6 anos de overstay, e veio isso negado na questão do visto de estudante dele. O que tem que fazer numa situação dessa? Ir embora? Não tem outra coisa para fazer, né? Não tem, né? Não existe um milagre, né? Então isso eu sugiro para vocês que tomem muito cuidado, conversem com um advogado de imigração que você confia. Eu sempre falo isso para as pessoas. A relação advogado-cliente, ela tem que ser muito equilibrada, muito transparente, muito sentindo a energia entre um e o outro. Você pode olhar uma pessoa e falar assim: olha, ela entende muito do processo, mas a minha vibração não tá legal com a dele. E vice-versa, o advogado pode falar a mesma coisa com o cliente e eticamente ele tem a obrigação de dizer: olha, eu prefiro não tocar esse caso, vou te indicar uma outra pessoa, se você tiver um outro, segue isso, porque você não vai conseguir ter uma qualidade num processo se você não tiver uma afinidade, uma confiança recíproca. Não é só do cliente no advogado, é do advogado no cliente também, tá? Mas quando você busca esses outros caminhos, esses atalhos, entre aspas, aí, você acaba se colocando numa situação muito difícil para resolver depois. Ou seja, ele vai ter que ir agora para o Brasil, vai tomar, obviamente, uma penalidade por ter ficado em overstay, vai ter que gastar com um waiver, vai demorar aí 1 ano e meio, talvez, para vir uma resposta desse waiver, para depois ele tentar um outro visto, e eu duvido que vai ser um visto de turismo que vai ser aprovado para ele.
se ele não for direto para um visto de investimento ou de negócios, ou alguma coisa por habilidade, alguma coisa nesse sentido, dificilmente ele vai conseguir tão cedo aí um visto de turismo de novo, tá? Fica a dica aí para vocês, tomem cuidado com esse tipo de coisa, não caiam nessas histórias, porque isso é um grande problema. Muito obrigado de novo, fiquem com Deus, abraço.